Bom dia, meus amores. Bom dia, Carlinha. Ó, hoje vai pra você, especial, viu? Meu amor especial. Tudo bem? Como é que vocês acordaram? Bom dia, Alexandre. Já mandei o bom dia pra Carlinha aqui, pro meu amor especial. Bom dia, como vencer no câncer. Bom dia, Sil. Tudo bem? Descansaram? A Sil já acordou faz tempo, né? A diferença de fuso que ela tá. Bom dia, Andréia. Bom dia, Adriana. Né? Bom dia, Elaine. Como diz a Carlinha, né? Vamos ficar falando bom dia aqui. Bom dia, Lu. Tudo bem? Bom dia. Que delícia. Hoje a gente vai falar de filho único, né? A gente deu o spoiler ontem. E a leitura hoje vai ser então sobre filho único. E eu acho que ele vai falar, vai dar mais ou menos uns 2 encontros. Pelo menos 2, tá? Ontem a brincadeira do chá ou café, quem acabou ganhando foi... Bom dia, Antônio. Quem acabou ganhando foi o café mesmo. O chá perdeu. Se bem que hoje eu tô... Não sei se dá pra vocês verem. Ai, vai cair. Eu tô de chá também. Ontem era chá. Já tinha tomado café e aí depois eu peguei um chá pra poder ir molhando a garganta. Carlita Ideia. Ela escreveu Carnita, mas é Carlita. Carlita Ideia. A Andréia e a Carlinha. A cara da riqueza. Não é isso, Thiago? Então, meus amores, vamos falar de irmãos e filho único. Né? Filhos únicos fica difícil, né? Ou é um monte, né? Bom dia, Deisiele. Irmãos e filho único, tá? Vai molhando as palavras exatamente, porque começa a secar a garganta, sério. É engraçado que quando a gente tá conversando, né, falando com um amigo, batendo papo, a garganta não seca. Mas parece que na hora que você começa a falar, né, aqui, fica só eu falando e aí... Por isso que vocês precisam interagir comigo no chat, tá? Porque aí parece que a palavra sai diferente, né? Bom dia, Sandra. Vamos lá então. Para hoje. Uma mãe de 3 filhos homens diz que o filho do meio odeia o mais novo. Como resolver o relacionamento difícil entre irmãos? Vamos falar de irmãos. Daqui a pouquinho a gente vai falar de filho único, bem aqui na frente. Acho que seria bom procurar a ajuda de um psicólogo, porque irmãos não têm motivos para se odiar. Tem motivos para sentir ciúmes, para brigar muito. É normal essa relação de rivalidade entre irmãos. Os irmãos estão disputando o que ou quem? A mãe, né? Então, sempre vai haver rivalidade. A gente pega o conto da Cinderela, né? Voltando nele, é bem interessante, né? Eram os meios irmãos, tidos como meios irmãos, né? As filhas da madrasta. Porque aí fica mais fácil você justificar aquele sentimento de rivalidade, de ódio que você sente. Podem passar a se odiar quando os pais interferem na relação entre eles. A relação já é difícil. Se pai e mãe se meter no meio da relação de irmãos, aí bagunça todo o coreto. Fica complicado. Bom dia, Rezende. Por exemplo, existem pais que obrigam o filho mais velho a dar o brinquedo com que está brincando para o mais novo, porque o menor está chorando. E isso é interferir na relação. Bom dia, Luciano. Então, a gente acha que você está educando, você está aprendendo o outro a dividir, mas você tá ensinando só o mais velho a dividir, né? O mais novo, ele sempre tem tudo. Sempre o mais velho tem que ceder para o mais novo. Tá bagunçado o coreto, né? Bom dia, Pri. Outro exemplo. Pais que batem no filho mais velho, porque ele bateu no irmão mais novo.
Jamais devemos interferir na relação entre irmãos. Quando interferimos, causamos problemas. Se há ódio entre irmãos, os filhos precisam de ajuda e a mãe também deve ser orientada, né? Eu acho que principalmente essa mãe, né? Cafezinho, Lu. Mas o meu eu tô de chá hoje. Molhando a garganta, molhando as palavras, como diz a Sil. Então, o que a gente consegue perceber bastante é que quando a mãe está em análise, a gente consegue perceber a diferença nos filhos. Sabe? A mãe acalma, os filhos acalmam também. A mãe torna-se mais tensa, os filhos tornam-se mais tensos também. Os filhos são, né, o reflexo da mãe. Principalmente, né, até 10, 11 anos, você vai vendo que, né, à medida que você atende uma criança, atende um adolescente ou atende uma mãe, como que os filhos refletem aquela emoção que está dentro dela. Bom dia, Rafael. Então, e a gente vê muito pais levando os filhos na terapia, porque o filho isso, o filho aquilo, e aí na hora que você vai ver, é o pai que é isso, a mãe que é aquilo. E aí qual é o movimento do analista nesse momento? É não refletir o pai e a mãe dentro do setting. É conscientização indispensável que a mãe vá para a análise. Principalmente, né, Pri? Se está tendo muito conflito dentro de casa. Eu acho interessante porque, assim... E agora eu vou falar para o público mulher, tá? Porque... O que acontece? Esse é um papel muito importante da mulher, o papel da maternidade. É muito difícil substituir isso. Um homem substituir esse papel da mãe. E o que infelizmente, para mim infelizmente tem um julgamento aqui, tá? Tem uma opinião minha. A gente vê as mães, né, as mulheres abdicando desse papel, terceirizando o papel da maternidade. Eu sempre acho que os pais precisam de terapia antes dos filhos, orientar os pais antes de iniciar a análise com os filhos. Eu também, Lu. Que pena, terei que sair. Como vencer o câncer? Vai ficar gravado e tá lá no feed da nossa página da escola, todas as lives, desde a primeira, tá bom? Então, depois você consegue rever a live ou assistir o pedacinho que ficou te faltando, tá bom? Depois você comenta o que você achou da live lá, que a gente vai interagindo por lá também, tá? Não só por aqui. Tá? Então, voltando à questão da mãe, né? E a questão da mulher. É um papel tão importante a maternidade para a mulher, e não que todas devam amar esse papel, sabe? Mas quando você tem um filho, o filho nasce de um desejo. O Capelato já trouxe isso, vai trazer outras vezes. Então, ouve o desejo daquele filho, ouve o desejo daquela criança. E aí você vê a mulher depois abrindo mão desse papel, terceirizando esse papel, e como que isso reflete na criança, como que é dolorido, né, a gente ouvir dentro do setting esse sofrimento dessa criança que foi abandonada, ou se sentiu abandonada por essa mãe. Não porque foi apenas terceirização, sabe, fantasiou assim, ele se sentiu abandonado. Não, ele realmente, no teste de realidade, essa mãe abandonou ele também, veio, né, e reforçou essa fantasia. A romantização da maternidade é loucura, mas amar é sacrifício. O amor está nessa entrega. Exatamente, Pri, né? O amor está nesse cuidado, nessa entrega, nessa dedicação. Você fala que ama porque você compra todos os brinquedos caros que seu filho quer, porque ele vai para Disney ou tem a festinha de aniversário, né, mais bonita
que os coleguinhas dele? E aí você ama mais ele? Sei, a gente vai falar bastante ainda de mãe, né, por aqui. Então, vamos lá, deixa eu guardar as minhas outras opiniões para as próximas respostas aqui. Um senhor conta que é pai de 2 filhos de idades diferentes, de 2 casamentos diferentes. Isso a gente vê muito comum agora, né? Filho de um casamento, de outro casamento, né? Ou eu tenho um irmão que é filho desse pai, a irmã que é filha daquela mãe. Bom dia, Sandra. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Eu não estou dizendo que é errado, tá? Eu estou dizendo que é uma situação, né, que tem se colocado cada vez mais frequente no nosso dia a dia, né, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, como lidar com o relacionamento entre eles e com o novo relacionamento? Ao que o Ivan responde: não vou falar a respeito dos 2 casamentos, e sim a respeito dos filhos. Queria lembrar o seguinte: esse homem é pai de filhos, mas não é pai de irmãos. Então, ele tem de deixar que os filhos sintam ciúme um do outro, que se queixem, que imaginem que o pai dá mais atenção para o outro. Mas não deve responder a isso, porque essa relação pertence aos filhos e não ao pai. A esposa atual também não deve interferir. O que pertence aos irmãos é sagrado, ninguém pode intervir, não importa que idade eles tenham. Então, para com essa de querer chegar lá e interferir na briguinha, no conflito que está tendo ali entre o irmão, querer resolver. Mas ele puxou errado, eu preciso ensinar para ele que ele não pode tomar isso da mão do outro, do irmãozinho. Eles se entendam. Eles estão aprendendo a conviver em sociedade, entre iguais. Porque depois que a gente sai da casa do pai e da mãe, a gente começa a se relacionar com iguais. Está todo mundo na mesma situação que nós. E quem está na mesma situação que a criança? Os irmãos. Ou o coleguinha da escola. E aí é outra questão que a gente tem visto. Depois a gente pode pensar mais a respeito desse campo pedagógico também, né? O quanto que a escola tem interferido na relação entre os alunos. Não pode mais haver conflito. A existência do conflito está sendo aniquilada. Ou seja, consequentemente, a existência da afetividade. Foi o que nós dissemos nas lives anteriores. Não se cria afeto, mas quer que todo mundo ame todo mundo. Mas como é que você vai amar se você não exercita o conflito? Fica complicado, não é? Como é que eu vou correr uma maratona se eu não treinei? Se eu não passei o ano inteiro correndo? Chegar lá eu vou dar conta? Não vou dar conta. Vou correr 2 km no máximo, no terceiro eu tô caindo com os bodes de fora. Então, podemos perguntar: puxa, mas e se eles brigarem e começarem a se bater? Os pais se trancam no banheiro, tampam os ouvidos e deixam uma caixa de primeiros socorros à mão, mas não interferem. Quando o pai intervém na relação dos filhos, deixa de ser pai e passa a ser juiz. Bom dia, Francineia. E o juiz pai é o pior juiz que existe no mundo. Ele é sempre injusto com alguém. Sempre o filho que o pai não tomou o partido vai se sentir injustiçado. Que não é a questão ali do certo ou errado, é a questão do meu pai me ama mais ou ama mais o meu irmão. E quando o pai toma o partido de um filho, ele está dizendo para o outro que ele prefere aquele filho que ele ama mais ele. Acho que vocês já devem ter passado por essa experiência quando criança, se vocês tiveram irmãos, de como que é sentido.
Não tem razão nessa hora. Para a criança não tem razão. A criança está desenvolvendo a parte pré-frontal aqui do cérebro. Ela não tem esse tipo de consciência que o adulto tem. A amígdala está se desenvolvendo aqui atrás, a parte emocional. Né? A gente fala tanto de desenvolvimento emocional, mas a gente não dá a oportunidade para que isso ocorra. A gente intervém toda hora que o nosso desenvolvimento emocional, o desenvolvimento emocional da criança está sendo praticado, está sendo exercitado, está ganhando força. O que pertence aos filhos como irmãos não pertencem a nós como pais. Recomendo que procuremos manter nossos filhos dormindo no mesmo quarto, dividindo os mesmos espaços. Mas ele tem que aprender a conviver no espaço dele, a arrumar a cama dele, a tomar conta, né, dos brinquedos dele, do material. Tá? Ele tem realmente que aprender tudo isso. Mas se você tiver a oportunidade de aprender tudo isso com conflito, com afeto, que foi o que nós dissemos ontem, né, de quando a referência tem, ela tem um afeto, quando a gente conta a história e existe um vínculo entre quem conta e quem escuta, né, existe a simbolização. Então, se a criança está aprendendo aonde devem ficar as coisas dela, e existe a presença do conflito, existe a presença, né, da afetividade ali, porque o irmão está ali também e ele quer as coisas do jeito dele. Aí a criança aprende a deixar as coisas do jeito dela. Agora, se não tem conflito, não tem... vou deixar onde eu quiser, fica aí. Não aprende. Recomendo que procuremos manter nossos filhos dormindo no mesmo quarto, dividindo os mesmos espaços. Lembremos de, quando chegar a época do aniversário de um filho, consultá-lo sobre o que ele quer ganhar. No aniversário do outro, façamos o mesmo. Mas nunca nos preocupemos se estamos dando mais para um do que para o outro, porque isso é inevitável. Se temos 2 filhos, um só tira 10 na escola e o outro só tira 4. Para quem damos mais atenção? Desculpa. Para quem que a gente dá mais atenção? Obviamente porque tirou 4. Né? O que tirou 10 já tirou 10. Eu não tenho preciso, entre aspas, me preocupar. Ele está indo muito bem. Se temos 2 filhos, um é alérgico, vive precisando de remédio, de socorro, enquanto o outro tem saúde. Para quem damos mais atenção? Para o que está morrendo, precisando da bombinha, ou para o outro que está saudável, correndo no campo de futebol? Aqui em casa dividíamos o quarto, os brinquedos quase sempre jogos em equipe, isso ajudou bastante no nosso crescimento. Não é isso, Lô? Gente, eu não sei se vocês seguem o Ítalo Marcília e a Sâmia Marcília. Eles têm 7 filhos. O 7º nasceu agora. E o mais velho não deve ter 11, 12 anos. Se tiver 12 anos, é muito. E aqueles irmãos, e eles têm condições de ter um quarto para cada um dos 7, eles convivem todos juntos. Mas por quê? O Ítalo, a Sâmia, eles já entenderam isso, né, de que precisa dessa relação entre irmãos. E um irmão ajuda a cuidar do outro sem que necessariamente haja aquela intervenção do pai pedindo para cuidar. Que legal, Lu! Gente, eu acho lindo esse negócio de família grande. Como que é gostoso, né? E a gente consegue sentir isso muito numa noite de Natal. Não é isso, Lu? Me diz se eu estou dizendo alguma bobagem. No Dia das Mães, no Dia dos Pais. Mas a noite de Natal eu acho mais especial, né? É um movimento, é uma alegria, é todo mundo compartilhando ali daquele momento. Muito, né? Priscila. E a criança não sabe que ela não é a preferida. É claro que ela sabe. E a criança não sabe que ela é a preferida? É claro que ela sabe. Não sei se é porque... Peraí. É claro que ela sabe. Não sei se é
se é pior fazer algo por pena, porque o outro não é o preferido, ou se mostra essa preferência na cara dura porque somos assim. É complicado, né, Pri? Eu não sei se a gente faz o teste de realidade de uma vez e já transforma aquela fantasia em realidade, ou se a gente deixa aquela neurose ali se alimentando, né? Muito amor e também muita briga. Exatamente, né, Lu? É muito amor e muita briga. É isso. Eu acho que é isso que torna, né, que representa o significado de família, né? O significado de estar junto, o significado de amar. Então lembremos que existe sempre uma injustiça divina, uma injustiça saudável de nós, pais, em relação aos nossos filhos, que depende da necessidade de cada um deles. E isso é interessante, que depende da necessidade de cada um deles. Às vezes a gente vê uma angústia muito grande de querer entregar, e o outro já está mais que suficiente. Peraí, cara, agora você já está já virou excesso, já está acumulando, eu já não estou dando conta mais de... Foi o que a gente falou lá da mãe com um filho de 40 anos que ainda super protege ele e ainda está de manhã, sabe, deixando o café preparado com um pãozinho quente na chapa todo dia. Então, é excesso. Excesso faz mal, gente. Falta também faz mal. O que o nosso aparelho vive querendo fazer? Encontrar o equilíbrio, né? Nem o excesso, nem a falta, nem muito, nem pouco. É sempre a busca por esse equilíbrio que é transformado, que é o que é sentido como o quê? Como a morte. Então a gente está o tempo todo correndo atrás da morte e o tempo todo fugindo da morte. E aí, e o equilíbrio? Aí vem o equilíbrio de novo. Peraí, eu quero a morte, mas eu tenho que evitar a morte para continuar vivo, né? Então o equilíbrio, ele é sempre a chave do... Bom dia, Nayana. Bom dia, Jussi. A chave para a resolução de alguns conflitos que surgem, né? Principalmente os conflitos psíquicos. Meus amores, acho que a leitura de hoje a gente vai ter que parar por aqui. Amanhã, então, a gente continua falando sobre essa relação de irmãos, né? Aquela preocupação, mas e se houver uma briga muito feia, né? E se um machucar o outro? Se tiver hematoma, como é que a gente vai fazer? Deixa eles se matarem assim mesmo? Amanhã a gente vai responder. Bom dia, sempre chegando no final. Ontem você fez a mesma coisa, né, Jussi? E na hora que e aí depois, quando eu desliguei, eu fiquei pensando, será que eu falei bom dia pra Jussi? Ela entrou no final, eu tava pensando, eu não lembro se eu falei bom dia. Então, 2 bom dia, bom dia, bom dia. De ontem e de hoje, se eu não falei, tá bom, Jussi? E amanhã a gente se vê novamente, meus lindos. Tá? Um beijo pra vocês. Qual o nome do filme, Francineia? Do livro. Diálogos sobre a afetividade, do Ivan Capelato. Tem lá na livraria do site da escola, www.ebpsicanalise.com, tá? Quem quiser acompanhar a leitura com a gente, tem lá disponível, tá? Dr. Ivan Capelato, psicólogo, psicanalista, ele atende em Campinas. Se alguém conseguir horário para ele daqui 2 anos, já pode começar a comemorar. Alexandre, muito bom, como os anteriores. Alexandre, que bom, obrigado. Um excelente dia para você também, Lu. Um excelente dia para vocês mesmos. Até amanhã.